Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu tô aqui do meu lado com o parceiro Wilber. Wilber, seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre a fé salvadora. Então, deve ter uma fé aí que não salva, não é isso, Wilber? Exatamente, tem a fé que salva e a fé que não salva. E a gente vai ver quais são os critérios de uma e de outra. Muito bem. Se você está chegando por aqui agora, eu queria dizer para você que nós inauguramos o Instituto Bíblico Discipular, gratuito, uma plataforma, seu Netflix de estudos bíblicos gratuitos. Acessa aí, ó, Instituto Bíblico Discipular.com.br. Na descrição do vídeo nós vamos deixar aqui para você clicar e fazer download. Vamos ver se a gente consegue colocar o lettering para você passando aqui, mas Instituto Bíblico Discipular.com.br pode ser muito grande, né? Você pode digitar IBD Teologia, ibdteologia.com.br, você também vai acessar. IBD é a abreviação de Instituto Bíblico Discipular. Então você digita tudo junto, ibdteologia.com.br. Você pode fazer mais de 15 cursos. Estamos colocando as imersões de escatologia, tá? Do livro do Apocalipse. Eu e o Uber começamos ali uma imersão. Falamos do imaginário apocalipse. Você vai ver que isso não é uma tradição judaico-cristã simplesmente, mas também já, você vai ver que tem o imaginário apocalipse dos cananeus, babilônicos e por aí vai. Depois nós vamos falar do apocalipticismo, como que a igreja vivia, se movia nos primeiros séculos, o movimento filosófico e cultural do primeiro século, e por que hoje a gente faz uma escatologia de jornal? Por que hoje a gente faz uma escatologia sempre da próxima guerra que vai aparecer? Então corre lá, aproveita, nós já estamos no capítulo 3, já passamos da escatologia, passamos já do Apocalipse 15, e tá ficando muito legal, nós estamos trazendo uma bibliografia vasta, imensa, para edificar a sua vida. Mas o tema aqui hoje é sobre a fé salvadora, e eu quero compartilhar para você ter disponível esse e-book aí na sua casa. Você sabe que aqui no Papo com Deus, por que eu vou ouvir vocês do Papo com Deus? Porque a gente dá mais de 350 e-books e todo o material que a gente faz é gratuito. Então você pode vir aqui, ter bastante material, inclusive materiais da Academia de Teologia, gratuitamente para ser edificado. Olha só, esse e-book aqui que fala da fé salvadora, ele tem uma média de 6 a 8 páginas, e nós vamos começar por aqui, ó, salvos pela graça mediante a fé, Romanos 3:21 até o 31. Eu não sei se eu tô com a Bíblia aberta aqui, eu tô, e seria bom que a gente lesse para dar o contexto. Paulo vai desmistificar a questão para os romanos da salvação mediante as obras. Então Paulo vai dizer que agora, sem lei, tá? Se manifestou a justiça de Deus, ou seja, Deus nos torna justos sem a lei. Aquela lei que foi dada pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E é o que Tiago fala, e Paulo vem afirmar exatamente isso. Ó, a justiça de Deus se manifestou mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem não haja distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui ele vai transcorrer dizendo que a fé é algo que foi imputado aos homens, foi dado aos homens, é um dom de Deus, é gratuito. E como é que eu faço para receber a fé? Crer no Filho de Deus. Nós vamos explicar esse crer, tá? Crer não é acreditar, porque até os demônios creem também e estremecem. Eles creem, mas não obedecem. Eles creram e não obedeceram, por isso eles foram destituídos da glória de Deus. Então, se você é um cara que crê, deixa eu voltar para mim aqui, para que a gente possa falar melhor. Se você é uma pessoa que crê, ô Wilber, tá compartilhado a tela ou não? Agora eu tô até perdido nessa plataforma aqui. Está Não. compartilhado a tela. Estou vendo o e-book do estudo bíblico. Ah, legal. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que crê e quer saber como que você agrada a Deus e como você busca a vida eterna, fica até o final desse vídeo, porque eu quero dizer para você que existem uma fé também, existem algumas fés que não salvam. E nós vamos explicar a fé egoísta, a fé incrédulo. Eu vou te mostrar porque a fé em Cristo, ela é uma fé salvadora, porque foi imputado como um presente para nós. Mas para pegar esse presente, você precisa ter uma metanoia, uma mudança de mente, mudança de posicionamento, mudança de comportamento também. E aí eu posso dizer para vocês que a reforma protestante ela resgatou, na verdade, as bases dessa fé. O que foi o movimento da reforma protestante? Foi, na verdade, um movimento que se voltou contra a igreja romana, porque a igreja romana acreditava que o Papa era o único que dava a palavra final. Acreditava que o Papa era o pontífice entre o homem e Deus. O que é pontífice, Max? Pontífice é aquele que faz a ponte. Então, o Papa tem na sua estola sacerdotal escrito Pontífice de Deus. Lá está escrito Vicários de Cristo, né? Ou seja, aquele que está no lugar de Cristo, aquele que assume o lugar de Cristo. Então, a Igreja Romana, para ter um controle político e religioso na época, colocou o papado, por exemplo, como uma forma de manipular a massa. Então, ele é o substituto de Cristo. Eu até brinco, né? Às vezes eu falo, se o Papa quer ser o substituto de Cristo, precisaremos crucificá-lo também, chicoteá-lo, fazer aquelas coisas todas. Então, irmão, não existe substituto de Cristo. Cristo foi o substituto por nós. Cristo foi o propiciatório.
Ele foi a propiciação dos nossos pecados, foi aquele que pagou toda a dívida, foi o substituto que Deus encontrou para que não aplacasse para que aplacasse a sua ira e não derramasse a sua ira sobre os homens. Então, a Reforma Protestante resgatou esses movimentos que era a sola escritura, a sola fide, a sola gratia, solus Christus e solo Deo gloria. Somente a Deus a glória, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a escritura. E você vai ver que Martinho Lutero, por volta de 1500, ele lendo os escritos de Paulo, Martinho Lutero ele se flagelava, né? Tem até um filme de Martinho Lutero que ele mostra isso. Ele pegava o chicote, ele se chicoteava. E certa vez ele estava lá caído na cela, todo ensanguentado, e alguém passa e fala: quem é esse pobre coitado? Quem é esse homem? Fala: ele é Martinho Lutero. E aí explicam que ele era um padre e ele se flagelava para que Deus aceitasse então o perdão dos seus pecados. Todas as vezes que ele pecava, ele então rezava o Pai Nosso, a Ave Maria e também se flagelava. Então veio aquele moço e contou de Romanos para ele e leu exatamente essa passagem que nós lemos agora, que a salvação é mediante a graça, não é pela lei, não são pelas obras, é algo que foi imputado por Deus, ou seja, Deus chegou lá e bateu o martelo, falou: pronto, a sua conta tá paga. Então, a fé, primeira parte que nós precisamos, o primeira parênteses que nós precisamos fazer é que ela é algo que foi imputado, ela foi entregue, ela é um presente, ela é um dom gratuito de Deus, ok? E como é que a gente faz para a gente receber essa graça de Deus? Nós precisamos transformar a nossa vida, precisamos do milagre do novo nascimento, precisamos nascer de novo. O que é o milagre de novo nascimento? A não ser a metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Quando Jesus fala para o mestre da lei da sua época, fala: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver os céus. E Nicodemos fala: como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Hilber, explica para a gente esse contexto de metanoia que Jesus está tentando explicar para Nicodemos nascer da água, do Espírito, para que ele possa nascer novamente para Cristo. Então, esse conceito de metanoia é um conceito de arrependimento, de uma mudança, de uma renovação de mente e, consequentemente, uma renovação de atitudes, uma renovação de obras, tá? E a gente vai falar mais um pouco disso mais à frente, mas quando fala de uma renovação, tá? Não é uma renovação só superficial, mas é uma renovação do ser humano como um todo, tá? Então, conforme aí vocês acreditam na repartição do ser humano, se é corpo, alma, espírito, se é alma, espírito, ou se é uma unidade psicossomática, não importa como é a forma que vocês enxergam o homem, mas quando fala de mudança, é esse homem completo, todas as categorias do homem vai ser mudada pelo Espírito Santo, e aí ele nasceu de novo, e aquela antiga natureza dele foi substituída por essa nova, porque ele participa também do que, como Paulo vai falar, da morte e da ressurreição de Cristo através desse novo nascimento. E o Marx falou ali de várias palavras que eu achei bem interessantes, que no estudo acadêmico de Paulo atual tem esses vários conceitos, né? Igual a graça como presente, como um dom, tem um livro chamado Paulo e o Dom que vai tratar nessa perspectiva, e tem um outro livro chama Paulo e a Linguagem da Fé, que também vai trazer uma perspectiva paulina sobre essa relação de fé e o Evangelho e as cartas de Paulo. Muito bem. Então, se nós falamos aqui da fé salvadora, a fé que salva, qual fé não salva? E como eu devo fazer para ser salvo? Então, eu vou te falar, por exemplo, uma fé que não salva. A fé intelectual. Né? Conhecer os dogmas das escrituras, mas não vivê-la no dia a dia, é uma fé sem coração, é sem experiência. Você não tem uma experiência pessoal com Deus. Então, é uma fé intelectual. Uma fé interesseira. Muitas pessoas procuram a Deus para benefícios materiais, sem uma genuína busca pela transformação interior, ou seja, não está preocupado com o novo nascimento, está preocupado em nascer de novo. Uma fé hipócrita. Mostra-se piedoso publicamente, mas vai agir contrariamente aos princípios que ele mesmo professa, ou seja, aquela pessoa que dá um dízimo na frente do pastor, que vai lavar o banheiro da igreja, que tenta fazer alguma coisa para mostrar que está fazendo, mas por trás ela não vive uma fé verdadeira. Essa aí é uma fé que busca, na verdade, não é uma fé piedosa, né? Ela busca, na verdade, os aplausos dos homens. Tem a fé supersticiosa, e você sabe que tem muitas pessoas que têm crendices, mágicas, misticismo no meio da igreja, mistura a igreja com um monte de outras coisas,
corrente disso, libertação daquilo, acaba criando um misticismo dentro da igreja, então uma fé supersticiosa, e a pessoa vive por essa fé, ela não vive por Cristo, não vive pela mudança dela diariamente. Veja, Cristo falou, não se acende uma candeia e bota debaixo da mesa, se acende uma candeia e bota em cima de mesa. Qual que é o símbolo da igreja, Hilber? É uma? O símbolo da igreja é uma? Menorá. Menorá, muito bem. Menorá era acesa dentro do tabernáculo de Moisés no tempo de Salomão, e lá era dito assim, ó, não deixa apagar a menorá, tem que verter azeite dias e noites. Ou seja, a menorá é o símbolo da igreja no meio das trevas, a igreja é luz para o mundo, e Deus nos chamou para termos uma fé viva, verdadeira no meio do mundo. Fé sem obras, aquelas pessoas que acreditam em Deus, mas não demonstram através das obras. Tiago fala, mostre a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Tiago compara a sua fé a uma fé de mudança, uma fé de transformação, uma fé de ação. Então, parte do posto que se você crê, então você anda de acordo com como você crê, o que nós vamos falar no próximo tópico agora, tá? Fé e obras andam junto. Você não faz obras para ser salvo, mas você faz obras porque você foi salvo. Fé dogmática, fé em si mesmo, aquelas pessoas que colocam a fé no seu próprio braço, na força do seu próprio braço, e a Bíblia fala muito contra isso, né? Como essa capacidade humana e não da dependência de Deus. Eu tenho fé em mim mesmo, eu acredito em mim mesmo, é a força do meu braço. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele a força do seu braço. Então, assim, cuidado com esse tipo de fé. Max, qual que é a fé verdadeira? E aí eu quero trazer a etimologia da palavra, trazendo da fé ali do grego, eu quero levar para o hebraico, porque o hebraico ele é muito mais rico, e trazer para você um estudo que o Wilber já fez. Vamos ver, Wilber, você consegue deixar também um card para eles aqui em cima, chama-se Emuná, a fé de mãos dadas com obras. O Wilber fez um estudo maravilhoso, e eu quero dizer para você que a palavra Emuná, que é fé no hebraico, ela traduz um significado muito mais profundo, que significa fé como fidelidade. Fé é fidelidade. Fé é firmeza, fé é constância, fé é lealdade, fé é honestidade. Ou seja, fidelidade, meus irmãos, e lealdade caminham lado a lado com fé. Veja, eu digo que amo minha esposa, mas eu traio ela, não sou fiel a ela. Então você não ama a sua esposa. Eu digo assim que eu tenho uma grande parceria com o Wilber, mas eu sou extremamente volátil. Aparece outra parceria, eu abandono o Wilber. O Wilber já está 4 anos com a gente no canal. Imagina se o Wilber tivesse me abandonado, todas as vezes que apareceu uma oportunidade, apareceu a oportunidade de o Wilber aí ganhar milhões de reais para ir trabalhar em outros canais. E ele trabalha aqui de graça, né, Wilber? Ah, é. Sim, Ô, exatamente. Wilber, você tem que ser fiel, meu irmão. Para de falar isso, hein? A gente tem que pregar, esmorrar o nosso corpo, nos reduzir a servidão, para que havendo eu pregar não caia nas minhas próprias palavras. O apóstolo Paulo fala, Exatamente. não é isso? Então É, tá, então vamos lá, meu irmão. Honestidade, lealdade, constância. Lembra que Jesus Cristo diz o seguinte: ele falou assim: vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não faz aquilo que eu mando. Sabe quem é o Senhor de vocês? O Senhor de vocês é o diabo. Vocês vivem de acordo com seus próprios desejos. Hilber, então parece que a fé caminha lado a obra. Essa fé sem obras, ela é morta, é uma fé morta. A despeito de que a pessoa possa até ser salvo por essa fé, ele deve desconfiar desse tipo de fé. Então a obra caminha lado a lado também. Nós não estamos dizendo que as obras salvam. Nós falamos aqui que a fé é uma justiça imputada a nós, não é por merecimento, mas é porque Deus nos amou e nos imputou a sua fé, ok? Ele nos entregou, ele nos deu de presente. Mas também você recebe um presente, se você está nele e não gera frutos, como disse Jesus, ele corta e lança no fogo, não é isso? exatamente. A gente tem que entender esse conceito, né? Porque muitas pessoas pegam a carta de Tiago, por exemplo, e fala que ali está afirmando uma salvação por obras, mas aí a gente vai ter que isolar a carta de Tiago, né? O que está acontecendo ali, que me parece ser bem claro, é uma evidência da salvação. Então, você com uma boa obra, quando ele fala assim, eu te mostro as minhas obras, ele está falando que pelas obras dele, você consegue ver que ele está salvo, porque as obras dele vai retratar a fé que ele tem. Então, as obras estão sendo uma manifestação da fé a priori, ou seja, a fé primeira. Então, essa fé faz com que ele se mova para ter boas obras. Então, as obras são a evidência dessa fé salvadora. E as boas obras não são ali o fim para a salvação, mas são essa evidência que você está salvo, que você está agindo conforme essa fé que é imputada, como o Max falou, por Deus, pela fidelidade de Deus, por ele ter morrido e ressuscitado na cruz, e você acreditar nisso, e você se mover por isso, agora suas obras têm que evidenciar
essa realidade. Então, o Tiago não está fazendo um tratado de que as obras salvam, mas ele está mostrando que as obras que ele faz é evidência dessa fé salvífica, da fidelidade de Deus que foi estabelecido para ele. Muito bem, muito bem. Falou o nosso professor Hilber. Hilber. Deixa eu pegar aqui agora a minha tela, que ela sempre dá uma desaparecida, mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Meus irmãos, então vamos lá. Você já sabe que a salvação é um dom gratuito de Deus que foi recebido mediante a fé. Então, fé não é crer. Ontem eu até perguntei para um casal, falei, o que é fé para você? Ele falou, é acreditar que Cristo existe. Eu falei, é mais do que isso, meu irmão. É acreditar e se posicionar, é uma metanoia, é uma mudança de mente, é um novo nascimento que é operado através do Espírito Santo. Então, as obras não são o meio da nossa salvação, tá? Não são por elas não são o meio que nos leva à salvação, mas elas são fruto de uma vida transformada pela graça, de uma vez que agora eu fui transformado, agora eu dou obras de verdadeiramente convertido. Cristo não disse, pelos seus frutos os conhecereis? Então, se você é uma nova árvore, se você é um novo fruto, com certeza você vai dar frutos de verdadeiramente convertido. Quem disse foi João Batista, tá? João Batista falou assim, convertam-se, raça de víbora, e dei frutos de verdadeiramente convertido. Estava dando uma dura lá nos fariseus da época. Então, meus irmãos, a certeza da salvação não é uma arrogância, isso aqui não é calvinismo. Isso daqui, na verdade, meu irmão, não é, vocês são calvinistas? Não. Vocês são arminianistas? Não. E se Calvino tivesse vivo, ele não seria calvinista, e se Arminio tivesse vivo, ele também não seria arminiano. Quem inventou essas distinções que fazem um desserviço à comunidade eclesiástica foi os cristãos modernos, cristãos, hein? Os cristãos modernos. Então, nós devemos parar com isso, porque isso acaba dividindo o corpo e não existe perna sem corpo, nós precisamos estar conectado ao corpo, ok? Então, a certeza da salvação não é uma arrogância, mas ela é a confiança na fidelidade de Deus, na sua promessa, na vida eterna, e todos que creem serão transformados e chamados de seu filho. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês, né? Como a compreensão da salvação pela graça impacta na sua vida diária? Então, qual a compreensão? O que está mudando na sua vida saber que você tem uma fé salvadora? Ou seja, eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Não é pelo meu mérito. Ainda que eu peque, Deus vai me salvar porque ele prometeu isso para mim, né? Porque eu estou lutando contra o pecado. Aliás, guerreiro, caia lutando, mas não deixe de lutar. Uma vez uma pessoa perguntou para mim que ela era viciada em alguma coisa, e ela disse assim, pastor, mas se Jesus voltar e eu ainda estiver em pecado, eu falei, então caia lutando, mas não deixe de lutar. Ok? O dia que você desistir de lutar é porque você já foi vencido pelo teu pecado. Então, assim, meus irmãos, como a compreensão da salvação pela graça impacta na sua vida diária? O que está mudando na sua vida diária? Fala aqui pra gente, faz os seus comentários aqui. E ó, compreensão e ação. De que forma você tem demonstrado sua gratidão de salvação para Deus? Então, duas perguntas que eu deixo, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Como que essa salvação está impactando a sua vida e como você tem demonstrado gratidão a Deus por essa salvação que foi nos imputada, não nos custou nada, custou tudo para ele, mas nada para a gente. Coloca aqui nos comentários que eu quero bater um bom papo com vocês. E para finalizar, eu quero compartilhar aqui que lá no nosso site papocomdeus.com.br, você tem aqui ó, mais de 100 artigos já escritos por nós. Tem Ansiedade o Cristão, nós vamos falar que a ansiedade é um medo que aprisiona, corre lá, é gratuito. Você vai clicar aqui em e-books, vai cair nessa tela e aqui estão todos os nossos e-books, inclusive a Fé Salvador, que é o que nós falamos hoje. Olha, mais de 350 e-books gratuitos. Irmãos, são mais de 15 mil downloads gratuitos todos os meses que as pessoas fazem aqui. Corre lá, tem um e-book da ansiedade, tem tudo lá também. Lançamos a plataforma do Instituto Bíblico Discipular, é a sua Netflix de estudos bíblicos, ó. Todos os nossos e-books estão lá dentro também. Tem o curso Panorama da Reforma Protestante, não é confessional isso aqui. Nós estamos mostrando como o sangue dos mártires regou a nossa geração e a nossa responsabilidade. Olha só a imersão de escatologia, restaurando a aliança, um curso cristão para casais. Restaura a sua aliança, pega esse e-book, ministra aí na sua igreja e vai edificar o teu povo. Ok? Dor e sofrimento, Éden restaurado, sombras e realidades, os milagres de Jesus, diversos outros estudos. E aqui as imersões gratuitas que a gente está fazendo. Você também pode ver os nossos produtos, se você puder nos abençoar. E comprando qualquer material nosso, você sabe que você abençoa os nossos trabalhos lá em Angola. Nós estamos cavando o poço. Hoje saiu água do nosso poço. Quem sabe na próxima semana a gente já vai ter água suficiente para botar nossa bomba e começar nossa comunidade agrícola, porque lá a fome é um grande empecilho, precisamos resolver o problema da fome para depois expandir o evangelho. Já temos que cuidar de 20 famílias e queremos até o final do ano estar alimentando mais de 100 famílias. Você pode fazer parte disso, tá? Qualquer e-book nosso que você baixar ali, se você sentir que aquilo te abençoou, chama a gente no WhatsApp e fala que você quer fazer parte disso. Tem 3 revistas impressas de estudo bíblico que eu e o Uber desenvolvemos. Você pode comprar também para edificar nossa vida. E 3 livros que nós lançamos para ajudar nos trabalhos missionários. Comprando qualquer material,
100% dele é revertido para os nossos trabalhos missionários, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.